Olá, meus amigos, boa noite. Vamos dar continuidade a mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD, retomando então a apostila, o tomo 1 hoje. O Sérgio encerrou semana passada o tomo 2, com Penas e Gozos Futuros. Nós vamos dar início ao roteiro 2, Espiritismo, Doutrina Espírita, Conceito e Objetivo. E para nos guiar nesse estudo aí, nos foi sugerido pela apostila alguns tópicos do livro que é o Espiritismo, no seu preâmbulo, alguns tópicos do Evangelho, do Livro dos Espíritos e da Gênesis, que é o primeiro capítulo, Caráter da Revelação Espírita. Vamos utilizar também algumas reflexões trazidas pelos nossos companheiros de doutrina Haroldo Dutra Dias e Arthur Valadares, algumas palestras que anotei, algumas reflexões que eles fizeram, bem pertinentes ao nosso tema. E ainda um artigo da Revista Espírita, de 1868, e 2 trechos dos prefácios do livro do André Luiz, psicografado pelo Chico, Obreiros da Vida Eterna e Missionários da Luz. Então, que o Senhor nos inspire e ilumine para que possamos saber o que Ele espera de nós, né? Que possamos desenvolver a prontidão e a fidelidade para com a seara do Evangelho nesses tempos de renovação do mundo. Assim seja. Vamos dar início. Então, o conceito, já iniciando com o livro O que é o Espiritismo, Kardec coloca para nós que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Esse livro que é Espiritismo, que lá na primeira capa ele já traz para nós que é a introdução ao conhecimento do mundo invisível pelas manifestações dos espíritos. Então, que seria uma ciência nova que vem revelar aos homens por meio de provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Mas nos mostra não como coisa sobrenatural, mas como uma das forças atuantes e vivas da natureza, né? Com uma imensidade de fenômenos que até hoje eram desconhecidos, até o advento, né, do Espiritismo eram desconhecidos e incompreendidos, e por isso relegados como fantástico e maravilhoso. Essas relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e por isso que algumas coisas que ele diz de forma alegórica permaneceu ininteligível até hoje, né, até o advento, ou falsamente interpretado. E como Kardec nos diz lá na introdução do Evangelho, que o Espiritismo é exatamente a chave para a compreensão do Antigo Testamento como o Evangelho de Jesus, né? Que segundo o qual, com o Espiritismo, tudo se explica de modo fácil. Então seria a terceira revelação das leis de Deus, mas que não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto dado não por o homem e pelos espíritos, né, que ele traz como são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários, né, a mando de Deus e sob a direção do Cristo. Então, na verdade, a gente tem que levar em conta que o Espiritismo ele é uma continuidade, né? E como terceira revelação, nesse primeiro capítulo deixa bem claro lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que não vim destruir a lei, né? Que é até o próximo tópico aqui, que o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. E Kardec ainda utiliza, que é a ciência do infinito, né? Então, na verdade, esse caráter gradual da revelação espírita, né? Ela é descortinada aos poucos, de acordo com o desenvolvimento da ciência. E é isso que vai deixar claro para nós nessa conceituação aqui, essa união entre ciência e religião, né? Que vai ser até o tópico que vai aprofundar mais, que é o próximo tópico, que é o tríplice aspecto da doutrina espírita, que assim a gente vai trazer na próxima semana. Mas a gente tem que levar em consideração, e o Haroldo tem uma palestra muito interessante só sobre esse capítulo do Evangelho, que é Não Vim Destruir a Lei. Ele traz uma coisa bem interessante, falando que essa revelação de modo gradual. Então, quando Moisés, a lei mosaica, a humanidade estaria numa fase de infância psicológica. Quando o advento do Evangelho, do Cristo, com a vinda do Cristo,
a humanidade já estaria numa maioridade. E com o Espiritismo, a humanidade já estaria numa maturidade psicológica. Então, mas que seria continuidade, porque a lei de Deus é imutável e é uma só. Então, desde a época de Moisés até o advento do Espiritismo, a lei é uma só, continua sendo. O que muda são as nossas gradações, as nossas percepções dessa lei divina, que muda com o tempo, né? Então, vamos lá para o objetivo. O objetivo principal seria o conhecimento das leis do princípio espiritual, uma das forças do universo, né? E aí ele traz lá para a gente na Gênesis, no primeiro capítulo, caráter da revelação espírita. Ele até coloca que ela tem um dúplice caráter, que é o caráter científico e o caráter religioso, o caráter divino, né, da revelação. Ele coloca, assim como a ciência propriamente dita tem por objetivo estudos da lei do princípio material, o objetivo principal do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Mas, na verdade, o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente, né? Um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. E ele coloca que a ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria, e ao espiritismo sem a ciência faltariam apoio e comprovação. Então, que o estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é o que primeiro fere os sentidos. E que se o espiritismo tivesse vindo antes, né, do desenvolvimento da ciência, ele teria abortado, como tudo que surge antes do tempo. Está no item 16 do capítulo 1 da Gênesis. Ainda no objetivo, que o espiritismo diz, não vem destruir a lei cristã. Assim como Cristo diz que não vim destruir a lei, né, mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo diz, não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Está no item 5 do capítulo 1 do Evangelho. Então, nada ensina ao contrário do que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros para toda a gente, o que foi dito apenas de forma alegórica. Vem cumprir os tempos preditos, que o Cristo anunciou, e prepara a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo que o preside, conforme igualmente anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Opa, tem mais um item aqui, que ele coloca que, na verdade, todo esse momento, desde o advento do Espiritismo, nós vamos ver que isso foi um trabalho de 18 séculos mesmo, e tinha espíritos, inclusive, que já tinham vislumbre disso, foi inserido alguma coisa na Revista Espírita, que é toda uma revolução que neste momento se opera após uma elaboração que durou 18 séculos. Chega a ela sua plena realização e vai marcar uma nova era da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, pois elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que também é lei de Deus. Então, ele vai fazer essa renovação, né, dos seres. Então, trazendo aqui a Revista Espírita, está nos meses de março, abril e maio, as cartas de Johann Caspar Lavater, né, que foi considerado o pai da fisionomia, né, filósofo, poeta. São 6 cartas que ele enviou para Maria da Rússia, que era imperatriz da Rússia, no ano de 1798, quase um século antes da codificação, né? Pelas cartas você vê a menção sobre o mundo espiritual, né? Ele já teve um vislumbre, e temos notícia, né, que o Lavater foi a encarnação de quem foi posteriormente Eurípides Barzanufo, né? Então, as cartas são lindas, são 6 cartas. Eu trouxe só depois que Kardec teve a oportunidade de conversar com o próprio espírito de Lavater, que é um título de um tópico que chama Opiniões Atuais de Lavater sobre o Espiritismo. E ele traz a seguinte consideração, que o Espiritismo é uma palavra tão vasta, tão grande, por tudo que contém, que me parece que um homem que pudesse compreender toda a sua profundeza não o poderia pronunciar sem respeito. Então, sobre essa consideração, né, de Lavater,
é o que leva a gente à reflexão aí, né? Que o que temos feito da doutrina espírita em nossa vida, né? Será que nós temos imprimido o devido respeito em nossa relação com a doutrina espírita, né? Porque pelo que tudo que a gente viu, pela conceituação das obras básicas, né? Ele essa soma de conhecimento espiritual a mais abrangente que a humanidade já teve, né? E que junta não somente os mananciais inesgotáveis do Evangelho de Jesus, com essa compilação clara e racional das leis morais, leis espirituais que regem toda a vida das criaturas, né? E vai incorporar ainda colhendo e aprendendo com todos os avanços e progressos da ciência humana e da filosofia humana. Uma doutrina tão poderosa em termos de tantos saberes, né? Fundamentais no campo intelectual, moral, um resgate do Evangelho de Jesus. Podemos dizer até que nos traz uma nova visão do que seja a própria vida, nos auxilia, né, em novos propósitos, em novo sentido existencial, podemos dizer. Então, que respeitar o Espiritismo será respeitar, isso é uma coisa que o Arthur traz, que eu achei muito legal, que respeitar o Espiritismo seria respeitar a nós mesmos, é a oportunidade recebida, né? Seria levar adiante projetos que assumimos perante a própria consciência, perante os amigos e benfeitores espirituais que junto conosco nos auxiliaram a planejar a presente experiência. E tendo já recebido tanto em termos de luz, nos relembrarmos de Paulo em sua carta aos Efésios, que não mais apenas estejamos por ela, pela luz, visitados, mas que sejamos por ela agora conduzidos. Andai, pois, como filhos da luz, nos diz Paulo lá. É o grande chamado à coerência, né? Daquilo que aprendemos e estudamos com aquilo que vivemos, aquilo que realmente transformamos em nós, né? Então, o que temos dado ao Espiritismo de retorno, né? Há tanto conhecimento, há tanta consolação, há tanto esclarecimento, né? Então, o que temos dado, o que temos feito, né? Dessa dádiva que o Cristo nos oferta, não como um privilégio, mas como um convite essencial à nossa própria transformação, né? E aí vamos trazer aqui alguns trechos dessa renovação que é o Espiritismo, né, na Terra. Esse prefácio dos Obreiros da Vida Eterna, cujo nome é Rasgando Véus, do Emmanuel, né? E isso que o Espiritismo realmente nos rasga os véus, né? Ele inicia assim, vou ler só um pedacinho. Que o homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro, com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos, dos romanos de épocas recuadas. Os séculos que varreram civilizações e refundiram povos não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Milenário ponto de interrogação, a morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. E quantas vezes nós, mesmo com tanta clareza e com tanto, temos dificuldade no enfrentamento, né, da mudança para a vida espiritual, né? Colocou que o Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além-morte. Fenômeno natural do caminho de ascensão. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitas são os mundos que povoam a imensidade. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Então, podemos dizer que o Espiritismo matou a morte, né? E aí a gente vê que, na verdade, Emmanuel diz para nós também que, na verdade, não pode... O Espiritismo não é só consolo, né? Não é só esclarecimento. Não seria só apenas entendimento.
Espiritismo é ação, é esforço de cada coração que ao Cristo se consagra para trazer para a Terra as expressões luminosas dessa sociedade do porvir. E ele conta conosco para essa renovação, né? Eu acho que Paulo que dizia que se Jesus é a cabeça da igreja, nós somos o corpo, né? Então, nós devemos ser as mãos, os ombros, os ouvidos e os olhos, a boca de Cristo aqui na Terra. Então, ele conta com a nossa colaboração na transformação e na edificação do reino de Deus, né? Começando por nós mesmos, né? Depois se estendendo aos outros, né? À sociedade. E passando para o trecho do prefácio do livro Missionários da Luz, intitulado Ante os Tempos Novos, que é muito interessante a gente fazer essa conjugação com a questão do objetivo do Espiritismo, né? Porque Emmanuel traz assim para a gente, vou ler só um parágrafo, ele é mais longo, né? Enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alargando o campo das esperanças humanas, todos os companheiros encarnados nos ouvem estáticos, venturosos. É a consolação sublime, o conforto desejado. Congregam-se os corações para receber as mensagens do céu. Mas se os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando-lhes do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta edificante, do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento, não ocultam a desagradável impressão. Contrariamente às suposições da primeira hora, não enxergam o céu das facilidades, nem a região dos favores. Não divisam acontecimentos milagrosos, nem observam a beatitude repousante. Sentem-se nas vizinhanças da oficina incansável, onde o trabalhador não se elevará pela mão beijada do protecionismo, e sim à custa de si mesmo. E ele continua. Então, meus amigos, como que é importante esse tópico aqui dentro do objetivo da doutrina espírita e como fazendo essa relação com a nossa vida, né? Porque nós realmente temos dado o devido respeito, como nos diz Lavater lá, né? Com todo esse conhecimento, com todo esse consolo que a doutrina nos traz, com esses esclarecimentos, nós temos feito a nossa parte de transformação, de ação, né? De mudança de vida, né? Perante os outros. Então, algumas reflexões aqui. Que todos nós sabemos, né, que o Espiritismo realmente tem representado para nós, em termos de consolo em meio da aflição, em termos de apoio em meio à luta, em termos de luz em meio à sombra. Essa é uma feição inseparável do Espiritismo enquanto consolador. Mas aí, lendo esse tópico do Emmanuel, ele indica, né, que realmente há algo além. Que não podemos nem devemos estar consolados, né, informados e com o cérebro povoado de projetos, mas com as mãos desocupadas. É preciso concretizar, né, a nossa parte de trazer o reino para o mundo, começando em nós, né, lógico. A fala, atualmente, é só acompanhada pela ação e precedida pelo exemplo, segundo essas considerações de Emmanuel. Né? É preciso resgatar o cristianismo primitivo. E aí ele encerra lá, mais 2 parágrafos lá desse prefácio. Que ao espiritismo cristão cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhe as características veneráveis de consolador da humanidade. São preciso também lhe revelar a feição de movimento libertador de consciências e corações. Ante os tempos novos e considerando o esforço grandioso da renovação, requisita-se o concurso de todos os servidores fiéis da verdade e do bem, para que antes de tudo vivam a nova fé, melhorando-se e elevando-se cada um a caminho do mundo melhor, a fim de que a edificação do Cristo prevaleça sobre as meras palavras das ideologias brilhantes. Então aí, considerando esse prefácio do Emmanuel, né, vale a nossa meditação e reflexão de como está o nosso testemunho cristão, né, em nosso lar,
em nosso trabalho, nossa vida social, na maneira como lidamos, né, com o nosso corpo, com a enfermidade, com um momento difícil, né, um revés financeiro, ou como lidamos com uma perda de alguém amado, e como é essa nossa relação, né, com o Espiritismo. É a grande pergunta de Jesus no Evangelho, segundo Arthur lá, que fazeis de especial? Ou então o chamamento do apóstolo Paulo em sua carta aos Hebreus. De vós, amados, esperamos coisas melhores. Porque realmente, se onde outros, né, tantos, têm odiado, não tenha sido nós, aqueles que abrimos caminho, né, para o perdão e para o amor, onde os outros tantos têm se desesperado, não tenha sido nós, não temos sido nós, né, aqueles que têm aberto o campo para a esperança e para a consolação, e onde outros tantos têm se revoltado, reclamado, né, só queixa. Não somos nós aqueles que têm se empenhado no testemunho, na gratidão, no serviço, às vezes no silêncio, né, e na abnegação de que tem servido essa doutrina maravilhosa na nossa vida, né? Se não conseguimos passar por isso sem alterar o meio, nós mesmos, né, os nossos sentimentos e aqueles que estão à nossa volta. Essa é uma reflexão que vale a pena, né, nesse roteiro, nesse tópico aí. Vamos ver aqui. Então, e ele traz uma reflexão ainda para nós que estamos aí na Seara, trabalhando nas casas espíritas, né, que é bem interessante, né, que a nossa atuação na casa espírita, né, tem sido menos nós e mais Jesus? Tem sido menos nós e mais Kardec? Ou seguimos a mesclar a todo esse conhecimento por nós recebidos, nossas velhas paixões, caprichos, exigências e ilusões? É uma reflexão que vale a pena também, né? E nós já conseguimos, diante de tudo isso, todos esses conceitos aí das obras básicas e das obras subsidiárias, de toda a espiritualidade, né, que continua até hoje a trabalhar pelo Cristo, na renovação do mundo, nós já conseguimos, por onde passamos, espalhar, né, e ser reflexo do Evangelho, ser reflexo da luz, da mudança, né? Nós conseguimos bem representar a doutrina espírita, onde quer que passemos, né? Levando às consciências esperança, confiança no futuro, mas também um novo modo de ver a vida, de entender o outro, né? O convite ao bem, à fraternidade e ao amor. Então, como disse o Cristo lá no sermão profético, né? É preciso daqueles que saibam incendiar o mundo, mas com um bom fogo. Aquele fogo que consome ao mesmo tempo as nossas impurezas e trazem para as sombras a luz que as possa afastar. Então são essas pequenas reflexões que nós gostaríamos de deixar, agradecendo mais uma vez a oportunidade do estudo e rogando a Jesus que nos ampare e nos fortaleça nessa empreitada, né, de renovação e crescimento, com base no Evangelho, crescimento para Deus, né? Vou deixar agora uma prece do livro A Luz da Oração, a prece no Templo Espírita. Eu espero que vocês gostem. Então, uma ótima semana para todos. Fiquem em paz. Até o próximo estudo. Senhor Jesus, vimos de longe para agradecer-te a bondade. Viajante do tempo, procedemos de Tebas, da Babilônia, de Heliópolis, de Atenas, de Esparta, de Roma. Tantas vezes respiramos na grandeza terrestre. Petrificados na ilusão, povoamos palácios de orgulho, castelos de soberba, casas solarengas da vaidade, e dominamos cruelmente os fracos, desconhecendo a bênção do amor. Reunidos aqui hoje, em nosso pouso de fraternidade e oração, rogamo-te força para converter a existência em colaboração contigo. Nós,
que temos guerreado e ferido a outrem, imploramo-te agora recursos para guerrear as nossas fraquezas e ferir de rijo as nossas antigas viciações, a fim de que nos transformemos afinal em teus servos. Ajuda-nos a regenerar o coração pela tua doutrina de luz, para que estejamos conscientes de nosso mandato. Para isso, porém, Senhor, faze-nos pequeninos, simples, humildes. Oleiro divino, toma em tuas mãos o barro de nossas possibilidades singelas e plasma a nossa individualidade nova ao calor de tua inspiração, para que, como fonte, possamos estender sem alarde os dons da tua misericórdia, na gleba de ação em que nos convidas a servir. Sem tuas mãos, estaremos relegados às nossas próprias deficiências. Sem teu amor, peregrinaremos abandonados à miséria de nós mesmos. Mestre, cujos ouvidos vigilantes escutam no grande silêncio e cujo coração pulsa invariável em todas as necessidades e esperanças, dores e alegrias da terra, nós te agradecemos pelo muito que nos tem dado e ainda uma vez suplicamo-te acréscimo de força para que não estejamos distraídos. Senhor, cumpra-se em nós a tua vontade e que a nossa vida seja, enfim, colocada a teu serviço, agora e sempre.